Olá, Messias Rocha, para mais um vídeo de estudos da Bíblia Sagrada. Respondendo a perguntas que as pessoas fazem no dia a dia, nas abordagens, quando nós evangelizamos, sempre surgem perguntas, e uma delas é: a Terra tem mesmo 6.000 anos? Quem está certo, a Bíblia ou os cientistas que afirmam que ela tem cerca de 4,5 bilhões de anos? E essa pergunta nós já temos um certo entendimento extraído da Bíblia que a gente pode transmitir com segurança, que primeiro que a Bíblia não diz que a Terra tem 6.000 anos, Isso é a afirmação de algumas pessoas que estudando a Bíblia, perceberam que os 6 dias da criação, ela se refere a cada 6.000 anos, da humanidade. Mas aí nós precisamos separar o tempo da criação da Terra do tempo da criação desse nosso tempo, da formação do mundo, da criação do mundo. Então, é necessário que haja essa separação para que a gente consiga entender. Não pode misturar a criação da Terra com a criação do homem, com a criação do mundo, desse mundo que nós vivemos, o sistema de coisas aí que nós estamos inseridos. Então, existe um tempo em que a Terra foi criada na eternidade, no tempo passado. Então, quando a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, está se referindo a um princípio de tempo na eternidade. Então, não é 6.000 anos. E aí a Terra, então, ela se torna sem forma e vazia, referente também a esse tempo na eternidade, que ela fica sem forma e vazia. E quando Deus diz: haja luz e houve luz, então ele está se referindo ao nosso tempo, é o primeiro dia, da criação. Quando ele diz haja luz e houve luz, faz separação entre a luz e as trevas. Aí ele chama a luz dia e as trevas noite, e fez tarde e manhã o primeiro dia. Então aí sim se refere a esse nosso tempo. Mas o tempo da criação da Terra é no tempo eterno, é no tempo passado. Então existem alguns princípios, que nós podemos ligar com relação ao princípio de João 1, versículo 1, que diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Isso pode ser assunto, de um próximo vídeo. Então, no princípio, quando no princípio era o Verbo, é referente a um princípio na eternidade, assim como o princípio de Gênesis é um princípio na eternidade em que os céus e a terra foram criadas. Mas aí quando Deus diz haja luz e houve luz, aí começa o nosso tempo presente, ele estabelece esse nosso tempo, e aí pelos estudos, nós deduzimos na palavra que os 6 dias da criação se referem a 6 períodos de 1.000 anos, então 6.000 anos. Então nós estaríamos aí fechando esse último tempo, do último 1.000 anos, ou dos últimos 2.000 anos. Segundo os estudos, existe uma certa divergência na questão da precisão aí da medição do tempo, em que se foi marcado o ano zero, que foi marcado a partir do nascimento de Jesus. Para alguns estudiosos, deveria ter sido marcado no tempo da morte dele, e não do nascimento. Então há uma expectativa aí com relação à medição do tempo, desse tempo. Mas aí tem um fato interessante no capítulo 1 de Atos, no versículo 6, quando, após a ressurreição, quando os discípulos estavam reunidos com Jesus, perguntaram para ele se aquele era o tempo em que ele restauraria o reino a Israel. E aí o Senhor respondeu: não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai reservou pela sua autoridade. Então tem coisas com relação ao tempo que a gente não consegue afirmar. Por exemplo, eu não posso afirmar, essa hipótese está descartada, não existe essa possibilidade de a Terra ter 6.000 anos, mas aí também os cientistas, embora eles tenham os estudos, tenham as bases científicas para estudar,
mas eu não posso também dar razão, dizer que eles estão certos, porque existe um detalhe aí importante, né? O tempo eterno ele é medido diferentemente do nosso tempo presente, que aí passou quando Deus colocou, estabeleceu os luminares, né, para marcar o tempo, né, dias, meses e anos. E aí o tempo eterno é bem diferente. Também não vou entrar nesse assunto agora para fazer essa comparação entre aí como é contado o nosso tempo e é contado o tempo eterno, mas é diferente. Por isso eu acredito que nós não podemos dizer quanto tempo a Terra existe, né? Mas essa questão aí de 6.000 anos, pode esquecer, pode descartar que não é. É 6.000 anos da criação do mundo, da criação incluindo o homem, né? Foi inserido aí no mundo, é a criação do tempo presente. Então, dá para a gente compreender, né? Não é tão difícil, não fica tão difícil para entender. Eu acredito, né, que tenha te ajudado em alguma coisa. Se você gostou desse vídeo, envia para alguém, né? Alguém que você sabe que gosta de estudar a Bíblia, que tem interesse em conhecer, que quem sabe já tenha tocado em alguns assuntos, né, referente a essas questões. E aí você pode estar, né, ajudando, fortalecendo o canal e iluminando também outra pessoa, assim como a gente está sendo iluminado, porque toda vez que nós tocamos na revelação da Escritura, nós somos iluminados pela palavra de Deus. Que você seja, né, um incentivador, mandando para alguma pessoa, para alguém que você conhece, que gosta do assunto, que gosta de conhecer a Escritura, ou que estuda a Escritura. E é um fato, assim, um assunto que ainda tem muita controvérsia, né? Existe um debate aí, parece que interminável desse assunto, mas que a intenção não é terminar o debate, mas é que transmitir a compreensão exata daquilo que a Bíblia diz, né? E tem coisas que elas estão ocultas para nós, mas tem coisas que o entendimento vai se abrindo com o passar do tempo e a gente vai encaixando, né, dentro do contexto de toda a Bíblia, e a gente pode afirmar, com convicção e ajudar a outros, né, em determinados assuntos, em vários assuntos que envolvem as Escrituras. Que a bênção de Deus em Cristo esteja sobre nós. Um abraço e até a próxima.